Graça e paz do Senhor Jesus. Que bom ter você conosco aqui mais uma vez no canal da Igreja Batista Central. Essa semana vamos falar sobre a Páscoa. Êxodo, no capítulo 12, verso 11, diz assim: Assim pois o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Essa é a Páscoa do Senhor. O contexto é que desde que Israel saiu do Egito, cerca de 1445 a.C., o povo hebreu, posteriormente denominado judeus, celebra a Páscoa todos os anos na primavera. Depois de os descendentes de Abraão, Isaque e Jacó passarem mais de 400 anos na terra da servidão no Egito, Deus cumpriu sua promessa e decidiu libertá-los da escravidão. E ele levanta Moisés e o elege como o líder dessa saída. Em obediência ao chamado de Deus, Moisés compareceu perante Faraó e lhe transmitiu a ordem divina: deixa ir o meu povo. Para conscientizar Faraó da seriedade dessa mensagem da parte do Senhor, Moisés, mediante o poder de Deus, invocou pragas como julgamentos contra o Egito. No decorrer de várias dessas pragas, Faraó concordava em deixar o povo ir, mas a seguir voltava atrás, uma vez a praga sustada. Soou, finalmente, a hora da 10ª e derradeira praga, aquela que não deixaria aos egípcios nenhuma outra alternativa, senão a de lançar fora todos os israelitas. Deus mandou um anjo destruidor através da terra do Egito. E a tarefa dele era eliminar todo o primogênito, desde os homens até os animais. Os israelitas também habitavam na terra do Egito. Como poderiam escapar do anjo destruidor? É aí que o Senhor emite uma ordem específica ao seu povo. A obediência a essa ordem traria a proteção divina a cada família dos hebreus com seus respectivos primogênitos. Cada família tinha que tomar um cordeiro macho de 1 ano de idade, sem defeito, e sacrificá-lo ao entardecer do dia 14 do mês de Abibe. Famílias menores podiam repartir o único cordeiro entre si. Parte do sangue do cordeiro sacrificado, os israelitas deveriam aspergir nas 2 ombreiras e na verga da porta de cada casa. Quando o destruidor passasse por aquela terra, ele passaria por cima daquelas casas que tivessem o sangue aspergido sobre elas. Daí o termo Páscoa, do hebraico Pessah, que significa pular além da marca, passar por cima ou poupar. Assim, pelo sangue do cordeiro, os israelitas foram protegidos da condenação à morte executada contra todos os primogênitos do Egito. Deus ordenou o sinal do sangue, não porque ele não tivesse outra forma de distinguir os israelitas dos egípcios, mas porque queria ensinar ao seu povo a importância da obediência e da redenção pelo sangue, ensinando, preparando, sendo pedagógico para o advento do Cordeiro de Deus, que séculos mais tarde tiraria o pecado do mundo. Naquela noite específica, eles deviam estar vestidos e preparados para viajar. A ordem recebida é para assar o cordeiro e não fervê-lo, preparar ervas amargas e pães sem fermento. Ao anoitecer, portanto, estariam prontos para a refeição ordenada e para partir apressadamente, no momento em que os egípcios iam se aproximar e rogar, implorar que deixassem seu país. Tudo aconteceu conforme fora dito pelo Senhor. A Páscoa, na história israelita,
é linda, porque a partir daquele momento da história, o povo de Deus ia celebrá-la por toda a primavera eles iam celebrá-la, obedecendo às instruções divinas de que aquela celebração seria estatuto perpétuo. Era, porém, um sacrifício comemorativo, exceto o sacrifício inicial no Egito, que foi um sacrifício eficaz. Antes da construção do templo, em cada Páscoa, os israelitas reuniam-se segundo suas famílias, sacrificavam um cordeiro, retiravam todo o fermento de suas casas e comiam ervas amargas. O mais importante, recontavam a história de como seus pais experimentaram o êxodo milagroso na terra do Egito e a sua libertação da escravidão nas mãos do faraó. Assim, de geração em geração, o povo hebreu relembrava a redenção divina e seu livramento do Egito. Uma vez construído o templo, Deus ordenou que a Páscoa e a sua celebração e o sacrifício do cordeiro fossem realizados em Jerusalém, conforme Deuteronômio 16:16. O Antigo Testamento registra em várias ocasiões em que uma Páscoa especialmente relevante foi celebrada na cidade santa. Nos tempos do Novo Testamento, os judeus observavam a Páscoa da mesma maneira. O único incidente na vida de Jesus como menino que as Escrituras registram foi quando seus pais o levaram a Jerusalém, aos 12 anos de idade, para a celebração da Páscoa. Posteriormente, ele ia cada ano a Jerusalém para participar da Páscoa. A última ceia que Jesus participou com seus discípulos em Jerusalém, pouco antes da crucificação, foi uma refeição na Páscoa. O próprio Jesus foi crucificado durante a Páscoa, como Cordeiro Pascal, que liberta do pecado e da morte todos aqueles que nele creem. Os judeus hoje continuam celebrando a Páscoa, embora seu modo de celebrá-la tenha mudado um pouco, posto que já não há em Jerusalém um templo para se sacrificar o cordeiro em obediência a Deuteronômio 16. A festa judaica contemporânea, chamada Seder, já não é celebrada com o cordeiro assado, mas as famílias ainda se reúnem para esta solenidade. Retiram-se cerimonialmente das casas judaicas e o pai da família narra toda a história do Êxodo. Para os cristãos, a Páscoa contém um rico simbolismo profético. Ao falar sobre Jesus Cristo, a Escritura ensina explicitamente que as festas judaicas são sombra das coisas futuras, isto é, a redenção pelo sangue de Jesus. Em Êxodo 12, que nos faz lembrar do nosso Salvador e do seu propósito para conosco. Sabe, o evento da Páscoa tem como seu âmago a graça salvadora de Deus. Deus tirou os israelitas do Egito, não porque eles eram um povo merecedor, mas porque ele os amou e porque ele era fiel à aliança que havia feito com seu povo. Semelhantemente, a salvação que recebemos de Cristo vem através da maravilhosa graça de Deus. Temos que pensar também que o propósito do sangue aplicado às vergas das portas era salvar da morte o filho primogênito de cada família. Esse fato prenuncia o derramamento do sangue de Cristo na cruz, a fim de nos salvar da morte e da ira de Deus contra o pecado. Há também que se pensar que o cordeiro era um sacrifício a servir de substituto para o primogênito. Isso prenuncia a morte de Cristo, o Cordeiro de Deus, em substituição a nós, conforme diz Paulo em Romanos 3. Paulo chama expressamente Cristo, nosso Cordeiro da Páscoa, que foi sacrificado por nós. O Cordeiro macho, separado para a morte,
tinha de ser sem mácula. Isso prefigura a impecabilidade de Cristo, o perfeito Filho de Deus. Também devemos analisar que alimentar-se do cordeiro representava a identificação da comunidade israelita com a morte do cordeiro. Morte esta que o salvou da morte física. Assim como no caso da Páscoa, somente o sacrifício inicial, a morte dele na cruz, foi um sacrifício eficaz. Por isso, realizamos a ceia do Senhor como um memorial, em memória dele. A aspersão do sangue nas vergas das portas era efetuada com uma fé obediente. Essa obediência pela fé resultou então em redenção mediante a salvação, mediante o sangue derramado no Calvário. E a salvação mediante o sangue de Cristo se obtém somente através da obediência pela fé. O cordeiro da Páscoa devia ser comido juntamente com pães asmos, uma vez que na Bíblia o fermento normalmente simboliza pecado e corrupção. Esses pães representavam a separação entre israelitas redimidos e o Egito, o mundo, o pecado. Semelhantemente, o povo redimido por Deus é chamado para separar-se do mundo pecaminoso e dedicar-se exclusivamente a Deus. Que nós possamos entender, orar e celebrar Cristo, o nosso Cordeiro, o Cordeiro que nos redimiu, o nosso Cordeiro pascal. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.